Paz do Senhor, prezados irmãos, como estão? Tudo bem? Vamos meditar um pouco. No último final de semana, nós tivemos o nosso culto missionário, dessa vez voltado ao Reino Unido, e oramos pelo Reino Unido. Inclusive, o pastor fez um apelo para orarmos, porque a situação é bastante complicada no quesito de alcançar as pessoas, os nativos, e também nos trouxe um grande alerta, né? Ele nos mostrou um local onde foi um palco de grande avivamento, uma igreja mesmo, local de grande avivamento. Todos nós sabemos que o Reino Unido foi um palco de grande avivamento, e agora nós vemos tantas dificuldades de alcançar as pessoas. Um local que era assim, pastores pregando nas praças, nas ruas, grande avivamento, multidões se convertendo. E o pior ainda, que os locais que foram consagrados, né, templos que foram consagrados e fizeram parte, né, a estrutura, é claro, a estrutura física, que fizeram parte deste grande avivamento, hoje se transformaram em bares, discotecas, boates, outros templos que se adoram outros deuses. Por que será que tudo isso aconteceu? Onde foi o erro? Com certeza isso não foi culpa de Deus, foi negligência humana. Como? Começaram a usar o santo, aquilo que foi consagrado para ser santo, para ser santificado a Deus, um local de adoração a Deus. Começaram a usar para o profano, né? Começaram a fazer da igreja uma discoteca, uma boate, um bar, um lugar simplesmente de encontro, já não era mais o local da verdadeira adoração. Deus simplesmente desprezou. Deus precisa do nosso reconhecimento e precisa que nós reconhecemos que Ele é santo e que aquilo que foi consagrado a Ele é para Ele, tá? Que tudo é dele, nós somos dele, todos os locais são dele. Então, infelizmente, isso já começa a acontecer na nossa nação. Nós já vemos, e está muito claro diante dos nossos olhos, que tudo aquilo que um dia foi consagrado a Deus começa a ser usado. Parece que o povo perde o prazer em que aquele local seja somente um local de adoração a Deus. Começa já a imitar o mundo, trazer costumes do mundo para dentro da igreja, e Deus vai fazer o quê? Simplesmente vai desprezar, como desprezou Esaú, não quis mais saber dele, porque ele vendeu a primogenitura para o seu irmão. Não deu valor. Se nós não dermos valor e sermos negligentes, nós vamos ser desprezados por Deus. Esse é o grande perigo. Nós passamos por uma fase de repreensão, de ensino, de exortação, e se não dermos ouvido, Deus simplesmente despreza. Daqui a pouco vocês vão ver igrejas se transformando em shoppings, em boates, porque o povo parece que agora quer usar a igreja para isso. Então, nós devemos ver. Para mim foi um grande alerta. Eu já vivi lá na Inglaterra, 4 anos também. Já tinha constatado isso, que tudo isso foi negligência humana. Despreza a Deus, Deus despreza também. E por fim, se torna algo desprezado que Deus não tem prazer. Principalmente a nossa igreja. A igreja Deus é amor. O histórico da nossa igreja, uma igreja simples, onde Deus sempre operou dentro da simplicidade, da obediência. Um grande avivamento aconteceu através de uma simplicidade tão grande, pregando o evangelho verdadeiro. E o que o povo quer é a presença de Deus. O povo não quer saber de ostentação, de luzes, de efeitos. O povo quer saber da presença de Deus.
O maior enfeite dentro de uma igreja é a presença do Senhor. Não adianta misturar. Deus não vai se misturar com isso. Nunca Deus vai se misturar com aquilo. Tudo que é invenção mundana, Deus não vai se misturar com isso. Mas Deus é misericordioso e Ele está nos alertando, está nos mostrando. Vamos orar, jejuar, para que amanhã ou depois, num futuro bem próximo, alguém venha dar o testemunho de nós, como está dando hoje lá do Reino Unido. Olha, esfriou, ninguém quer saber mais de nada, as igrejas transformaram-se em bares, discotecas, boates, e o grande avivamento terminou. Vamos vigiar, meus irmãos, cada um de nós temos que fazer a nossa parte e não ceder a caprichos, a ideologias mundanas. Eu sempre digo, a Igreja Deus e Amor está há 62 anos no caminho certo. Vamos lá, precisamos de muita força, muita resiliência para vencermos todas as investidas malignas contra a nossa igreja e principalmente contra o evangelho verdadeiro no Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos segurar essa tecla. Evangelho simples e verdadeiro. Evangelho que impacta as pessoas. Evangelho que leva a verdade para o povo. Sem muita aparência, mas com unção, com prodígios, sinais e maravilhas em nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente. Paz do Senhor, prezados irmãos, como estão? Tudo bem? Vamos meditar um pouco. No último final de semana, nós tivemos o nosso culto missionário, dessa vez voltado ao Reino Unido, e oramos pelo Reino Unido. Inclusive, o pastor fez um apelo para orarmos, porque a situação é bastante complicada no quesito de alcançar as pessoas, os nativos, e também nos trouxe um grande alerta, né? Ele nos mostrou um local onde foi um palco de grande avivamento, uma igreja mesmo, local de grande avivamento. Todos nós sabemos que o Reino Unido foi um palco de grande avivamento, e agora nós vemos tantas dificuldades de alcançar as pessoas. Um local que era assim, pastores pregando nas praças, nas ruas, grande avivamento, multidões se convertendo. E o pior ainda, que os locais que foram consagrados, né, templos que foram consagrados e fizeram parte, né, a estrutura, é claro, a estrutura física, que fizeram parte deste grande avivamento, hoje se transformaram em bares, discotecas, boates, outros templos que se adoram outros deuses. Por que será que tudo isso aconteceu? Onde está, onde foi o erro? Com certeza isso não foi culpa de Deus, foi negligência humana. Como? Começaram a usar o santo, aquilo que foi consagrado para ser santo, para ser santificado a Deus, um local de adoração a Deus. Começaram a usar para o profano, né? Começaram a fazer da igreja uma discoteca, uma boate, um bar, um lugar simplesmente de encontro, já não era mais o local da verdadeira adoração. Deus simplesmente desprezou. Deus precisa do nosso reconhecimento e precisa que nós reconhecemos que Ele é santo e que aquilo que foi consagrado a Ele é para Ele, tá? Que tudo é dele, nós somos dele, todos os locais são dele. Então, infelizmente, isso já começa a acontecer na nossa nação. Nós já vemos, e está muito claro diante dos nossos olhos, que tudo aquilo que um dia foi consagrado a Deus começa a ser usado. Parece que o povo perde o prazer em que aquele local seja somente um local de adoração a Deus. Começa já a imitar o mundo, trazer costumes do mundo,
para dentro da igreja, e Deus vai fazer o quê? Simplesmente vai desprezar, como desprezou Esaú, não quis mais saber dele, porque ele vendeu a primogenitura para o seu irmão. Não deu valor. Se nós não dermos valor e sermos negligentes, nós vamos ser desprezados por Deus. Esse é o grande perigo. Nós passamos por uma fase de repreensão, de ensino, não é? De exortação, e se não dermos ouvido, Deus simplesmente despreza. Daqui a pouco vocês vão ver igrejas se transformando em shoppings, em boates, porque o povo parece que agora quer usar a igreja para isso. Então, nós devemos ver, para mim foi um grande alerta. Eu já vivi lá na Inglaterra, 4 anos também, já tinha constatado isso, que tudo isso foi negligência humana, despreza a Deus, Deus despreza também. E por fim, se torna algo desprezado que Deus não tem prazer. Principalmente a nossa igreja, a igreja Deus é Amor. O histórico da nossa igreja, uma igreja simples, onde Deus sempre operou dentro da simplicidade, da obediência. Um grande avivamento aconteceu através de uma simplicidade tão grande, pregando o evangelho verdadeiro. E o que o povo quer é a presença de Deus. O povo não quer saber de ostentação, de luzes, de efeitos. O povo quer saber da presença de Deus. O maior enfeite dentro de uma igreja é a presença do Senhor. Não adianta misturar. Deus não vai se misturar com isso. Nunca Deus vai se misturar com aquilo. Tudo que é invenção mundana, Deus não vai se misturar com isso. Mas Deus é misericordioso. E Ele está nos alertando, está nos mostrando. Vamos orar, jejuar, para que amanhã ou depois, no futuro bem próximo, alguém venha dar o testemunho de nós, como está dando hoje lá do Reino Unido. Olha, esfriou, ninguém quer saber mais de nada, as igrejas transformaram-se em bares, discotecas, boates, e o grande avivamento terminou. Vamos vigiar, meus irmãos, cada um de nós temos que fazer a nossa parte e não ceder a caprichos, a ideologias mundanas. Eu sempre digo, a Igreja Deus Amor está há 62 anos no caminho certo. Vamos lá, precisamos de muita força, muita resiliência para vencermos todas as investidas malignas contra a nossa igreja e principalmente contra o evangelho verdadeiro no Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos segurar essa tecla. Evangelho simples e verdadeiro. Evangelho que impacta as pessoas. Evangelho que leva a verdade para o povo. Sem muita aparência, mas com unção, com prodígios, sinais e maravilhas em nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente.